Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Andréia Mendes, professora doutora em Ciências Sociais e hoje quero conversar com vocês sobre uma campanha super importante que acabou de começar, chamada campanha Agosto Lilás. Mas você sabe por que existe essa campanha? Você sabe por que é lilás? Então, agosto foi escolhido como o mês de combate à violência contra as mulheres, mas a todos os tipos de violências. E por que então que existe essa campanha de âmbito nacional e tão importante, inclusive para os nossos sistemas de ensino? Porque nós tivemos uma protagonista, uma mulher, que durante os anos 80 sofreu diversas violências e agressões do seu esposo, do seu marido na época, que acabaram motivando que ela fizesse uma denúncia pelos maus tratos, pelas tentativas de assassinato que sofreu. Essa mulher é uma bioquímica, uma biofarmacêutica, aliás, cearense, chamada Maria da Penha. Exatamente. Então, a campanha do Agosto Lilás, ela faz uma referência direta à disseminação, à divulgação da Lei Maria da Penha. E que lei é essa, né? É a Lei 11.340, que foi justamente criada no ano de 2006, mais de 20 anos depois de toda a luta, de todo o ativismo social que esta mulher realizou para poder ver aquele autor dos crimes contra a sua pessoa ser punido de fato e assim também poder contar com o apoio da sociedade, o apoio das autoridades para que se evite o femicídio, para que se combata a origem de tudo isso que começam justamente nos relacionamentos abusivos e principalmente através de uma escalada de violência. A lei, ela tem um papel importante porque ela cria mecanismos para coibir essa violência. E quem conhece alguém que já necessitou de uma ajuda especializada, por exemplo, da Delegacia da Mulher, sabe qual é o trâmite, sabe qual é o caminho e sabe também quais são os mecanismos que são criados para a proteção desta mulher. Entretanto, ainda temos um alto índice de femicídio, principalmente no Rio Grande do Norte. Então, o fato de existir essa lei na tentativa de eliminação de todos os tipos de violências contra as mulheres ainda não é suficiente porque falta uma conscientização da sociedade, certo? E por que não temos essa conscientização na sociedade? Em uma lei que existe desde o ano 2006, né, baseada em uma história real, a partir do ativismo desta mulher, né, da Maria da Penha. Por quê? Porque nós ainda temos uma sociedade extremamente machista, patriarcal e, acima de tudo, misógina, ou seja, que cultiva um ódio irracional contra as mulheres. Então, nós temos uma necessidade de mudança estrutural na sociedade brasileira para que a gente tenha, de fato, que utilizar menos esse recurso da lei, né, para interferir nos relacionamentos entre homens e mulheres, principalmente, certo? O que é que a lei prevê? A lei prevê não só a parte da prevenção, que deve ser feita, né, na divulgação da campanha Agosto Lilás nas escolas, principalmente, nas unidades de saúde básica, mas também punir os agressores e erradicar todas as formas de violência através dessa grande campanha de conscientização. E no caso, a gente pode aqui fazer uma reflexão muito interessante. Por quê? Que nossa sociedade é uma sociedade que as maiores vítimas de violência são as mulheres, né? Por quê? São as meninas. Então a gente pensa aqui também nos papéis que foram socialmente construídos em torno dos gêneros e o quanto esses papéis eles colocam desde a infância as meninas, né, em um lugar de subalternidade, de submissão e também de descrença
das suas potencialidades, das suas capacidades, né, da sua inteligência, da sua racionalidade. E essas construções, essas representações, elas afetam as gerações e acabam também promovendo, né, um desconhecimento do lugar da mulher na sociedade, que às vezes impede que a mesma, sendo vítima de violência, não se perceba neste lugar de agredida, entendem? Então, a questão também de como os gêneros são construídos socialmente e como são tratados na nossa cultura brasileira acaba alimentando essa violência também, certo? Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que a Lei Maria da Penha está ancorada na Constituição Brasileira de 1988, tá? Então, não foi uma lei criada por causa de uma mulher vítima de violência doméstica. Não é só isso, é muito mais, né? E também está ancorada em outros mecanismos legais internacionais. E por isso, a sua importância, né? O seu papel predominante. Outro ponto também que eu gostaria de destacar é justamente sobre os tipos de violências, certo? Por exemplo, quais são as violências que estão previstas na Lei Maria da Penha? A primeira delas é justamente a violência física, que é onde há a porta de entrada, na maioria das vezes, das mulheres em atendimentos hospitalares, nas delegacias especializadas, certo? Quando acontece a violência física. Porém, a violência física ou qualquer conduta que ameace a integridade da mulher, às vezes não é encarada dessa forma e às vezes é até vista como naturalizada. Eu nasci nos anos 70, mas na década de 80 eu ouvia muitas pessoas dizerem: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E eu tinha uma vizinha que sofria violência doméstica, né? A gente ouvia, né, que ela era espancada algumas vezes, mas ninguém ali naquela rua, ninguém naquela comunidade, né, se mobilizava para atender aquela mulher, para ouvi-la, para defendê-la, para levá-la até uma delegacia. Ainda na infância, eu vi, né, uma história de um casamento abusivo na mesma comunidade e a jovem esposa foi assassinada. E o assassino, seu marido, jamais foi preso. Então, assim, nos anos 80, os índices de violência e de agressão física às mulheres eram maiores, é fato. Mas passados tantos anos, por que ainda mantemos esses índices tão altos? É uma questão para a gente pensar. A outra violência é uma violência muito comum que muitas mulheres vivem, que é a violência psicológica, certo? Que causa os danos emocionais, né? E que são levados a vida toda por essas mulheres. Desde essa questão da degradação, do desprezo pelas crenças da mulher, as críticas ao seu comportamento, os ataques à sua personalidade, né? Então, tudo que provoque humilhação, o constrangimento, que coloque essa mulher no lugar de isolamento, ou que se configure como uma extrema vigilância sobre a postura, sobre os atos dessa mulher, é violência psicológica, sim, e deve ser um ponto de alerta para essas mulheres que vivem essas situações, certo? Uma outra violência é a violência sexual. E aí a gente aqui abre um espaço, né, que essa violência sexual, ela não está apenas numa relação sexual indesejada com o próprio companheiro, por exemplo, né, mas também quando acontece intimação, intimidação, ameaça, quando essa mulher, por exemplo, ela é impedida de usar um contraceptivo, né, isso é um tipo de violência sexual, certo? Ou então, quando essa mulher ela é forçada ao matrimônio, a gente está aí com índices altíssimos de matrimônios infantis, casamentos infantis, de meninas acima de 12 anos, menores de idade, né? Isso é uma violência sexual, certo? Mas que ainda não é encarada dessa forma pela sociedade brasileira e merece também o nosso alerta, tá? Tudo então que interfira com os direitos sexuais e reprodutivos de uma mulher é uma violência sexual,
não apenas o estupro, mas todas essas outras condutas inadequadas. Uma outra violência que é pouco discutida é justamente a violência patrimonial, que é aquela que mexe com as finanças, né, com as economias de uma mulher, quando o homem ele subtrai o rendimento daquela mulher, ou quando ele destrói o patrimônio dela, ou ele retém o patrimônio dela, né? Impede que ela tenha acesso a direitos, a recursos que são legalmente garantidos pelo casamento ou pelo relacionamento. Então, tudo isso também configura essa outra violência que é pouquíssimo falada, pouquíssimo abordada, que é a violência patrimonial. E, por fim, a violência moral, né? Que vocês devem saber que a violência moral é aquela que se configura como uma calúnia, um boato, uma difamação, né? Quando o homem provoca o que chamamos de injúria, conta algo sobre aquela mulher, ou que era de fórum muito íntimo, certo? Ou que não aconteceu, que não é real. Então, isso é sim uma violência moral, deve ser combatida desde sempre, certo? Então, esses 5 tipos de violência, a física, a psicológica, né, a moral, a sexual e a patrimonial, elas são previstas dentro da Lei Maria da Penha e, obviamente, que existe sim mecanismos para coibir, certo? Eu gostaria então de pedir que vocês divulguem esse vídeo amplamente. Ele é apenas uma introdução ao papel da Lei Maria da Penha, né? E aos tipos de violências, mas é importante que a gente continue, tá bom? Então, um forte abraço, muito obrigada pela sua presença e até logo. Tchau, tchau.